Fala moçada, boa tarde. Sou eu, Felipe Rolim, aqui de novo, aqui no Instagram do Cetraf. Hoje vai ter um segundo papo aí, aproveitando a quarentena, pra gente, já que não tem a bola, a gente fala sobre futebol, a gente traz gente que já passou pelo futebol, que tem muito a acrescentar para a galera que está no Cetraf, que está tentando ainda ser um ator da bola. Do Ponte já está com a gente, Renato Lucas entrou, Aline Rosa, o Estevão, Vinícius. Hoje a gente tem um goleiro, tá? Um ex-goleiro, para ser o nosso segundo convidado dessa roda de lives que o Cetraf está fazendo durante a quarentena. Para lembrar, a gente começou domingo passado com o Rodrigo Belão, técnico do Sub-15 do Atlético Paranaense, hoje Atlético só, e que conversou muito com a molecada sobre o que fazer, como entrar no time de base, como se portar dentro da base de um clube. E aí a gente teve um resultado muito legal, a gente se animou, está fazendo a segunda, vamos fazer a terceira e vamos por aí. Getúlio Vargas já está aqui na área. Getúlio, estou só esperando você chamar aí, estou só esperando você querer entrar na live para a gente começar, para a galera também chegar junto e a gente descobrir um pouquinho como é que foi a sua carreira. Tá? A gente só está esperando o GV entrar aqui na live. A gente teve uma primeira conversa com o Rodrigo Belão, que era um cara muito mais professor, muito cara para passar do lado de fora para o lado de dentro, e hoje a gente vai ter o GV aqui, para o GV passar a experiência dele de dentro de campo. Um cara que teve no Flamengo, um cara que teve no futebol nordestino, uma passagem rapidaça, só de treino, pelo futebol do Centro-Oeste, e foi jogar na Europa, foi jogar na África, foi com a família para fora do Brasil, e depois que terminou, continuou no esporte, mas do outro lado, né? Continuou no esporte, mas do lado de cá, do mesmo lado que eu tô. GV, estou te esperando, GV, onde é que o senhor está? Já vi que você apareceu na live aí, estou só esperando, ó, Titinho na área também, fala Jairo, tudo tranquilo. GV, eu já vi que você está na área, você tem que pedir para entrar na live agora, cara. Vamos lá. Pede para participar da live aí, GV. Ainda não vi você pedindo para participar. Estou só esperando aqui. Não sabe fazer isso? Sabe sim. Gente, alguém ensina aí o GV a pedir para entrar na live. Ó, tem umas carinhas aí embaixo, GV. Acho que é isso. Eu te convidar? Não sei se eu consigo te convidar não, cara. Você que tem que entrar. Vamos lá, vou tentar te convidar aqui. Vamos lá, vamos ver se vai. Tô te aguardando. Opa! Aê! A carinha sumiu pra mim, cara. Aê! Oi? A carinha tinha sumido pra mim, cara. Eu tô amarelo, né? Comprei uma luz de Ah, blogger, tô bem amarelo aqui. Acho que eu tô com doença ah, de. isso- eu também tenho uma. Só que a minha intercala branco para amarelo. Por isso que eu não tô tão amarelo quanto você. Ah, é? Então toma esse branco aí, ó. Ah, moleque! O É, que que a China não GV, faz com cara, gente? nossa! Olha, brigadão por você estar aqui com a gente. Hoje eu sou só o mediador aqui. Na verdade, as perguntas, todos os questionamentos, eles vêm de atleta, vêm de responsável, vêm dos professores do Cetraf, que eu tenho certeza que você tem uma experiência bacana para passar para eles. GV trabalhou comigo muito tempo no esporte interativo, hoje está na Fox, tem seus projetos pessoais, e a gente já fez muita coisa junto, né? A gente até brincava antes, né? A gente já fez programa de debate, piloto de telejornal, reality show, programa de aposta, até preso em elevador junto, a gente já ficou, GV. Boa tarde, cara, tudo bem? E com gente querendo matar os outros no elevador. Tudo bem, Rolim? Obrigado, cara, pelo convite. Pô, um prazer estar aqui com a garotada, trocar um pouco de ideia, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de preparação para pós-carreira, que é mais importante do que carreira. Ontem eu estava batendo papo com o Tinga, que tem esse viés também, ao telefone, e ele falou, cara, o que a gente não consegue perceber é que a nossa vida. Brincam que o jogador morre duas vezes, né? Primeiro quando para de jogar ou quando decide parar, que foi o meu caso. E aí que começa o pós-carreira, né, cara? Então a gente tem que se preparar para tudo isso. A carreira, a vida é muito longa, comparando só com o futebol. Pois é, GV, o Cetraf é um centro,
tá? De treinamento para quem quer performar em alto rendimento, para a galera que está na base, quer entrar num clube, para o futebol masculino, para o futebol feminino, para o futebol universitário fora do país, que é uma maneira bacana também de você viajar, conhecer outras culturas e pagar um pouco menos, porque você vai acabar sendo ali do time. Então, o CETRAF ele tem esse viés bem amplo aí de preparação física para a galera que está querendo viver de bola e da bola. Né? E aí, durante a quarentena, como está todo mundo treinando em casa, os atletas do CETRAF estão recebendo em casa as suas preparações físicas para dentro da sua possibilidade, no seu quintal, no seu terraço, na sua sala, não deixar perder muito o preparo, a força, não deixar ganhar aquela barriguinha de quarentena, seu Getúlio. Tipo, e eu estou aqui mediando. De 6 meses. Mas goleiro pode botar aquele camisão para fora, eu vejo muito goleiro fazendo isso. Miguel. Tá, então, GV, deixa eu só passar aqui, ó, tem uns agradecimentos aqui para você da galera do CETRAF. O Jairo Porto, que é quem administra tudo, Felipe Maestro, o Vinícius Queiroz, que é o da tua posição, que é o goleiro, a Carla Oliveira, a Índia, o Fabiano Ribeiro, o Marco Antônio, o Marcão, o Físio, e o Eduardo Pontes, que é o cara do marketing, que faz essas artes maravilhosas. Beleza? Podemos começar? Show! Vamos que vamos, estou ansioso. Agora eu só tenho perguntado coisas, gente, para os outros, eu quero ser perguntado. Vamos lá. GV, cara, você fez base no Flamengo, um lugar que todo mundo quer passar a melhor parte da carreira, ou grande parte da carreira, o auge da carreira, ou fechar a carreira. Você fez a base lá. Como é que era o seu comprometimento? O que foi importante para o teu sucesso na base do Flamengo, GV? Rolim, seguinte, vamos tentar falar a linguagem da galera que está aí, né? A galera que está buscando um lugar ao sol e tal. A gente tem que ter o tamanho, a gente tem que ter a dimensão da concorrência que a gente está. E hoje em dia, não importa se você está no Flamengo, no Madureira ou no Quintino, todo mundo quer ocupar aquele espaço. E eu tinha essa noção desde moleque do que era estar no Flamengo, né? Porque família toda de flamenguista, eu tinha pais, né? Tenho pais que são muito conscientes com relação a isso. E eu via toda a dificuldade que era. Então, a partir do momento que eu cheguei, que eu olhei para trás, eu tinha o Wilson, que hoje é o titular do Curitiba, né? Pô, Vitória, Figueirense. Tinha o Lomba, que hoje é titular do Internacional. Tinha o Paulo Vitor, que hoje é titular do Grêmio, né? Quer dizer, agora talvez ele tenha levado o Miacha. Também tomou uns golzinhos meio a lá GV. Então, assim, eu falei, cara, isso aqui é briga de cachorro grande, né? Dei sorte de ter treinadores de goleiros honestos, pelo menos até chegar ao profissional. E que falava, cara, eu vou jogar a camisa pro alto, vocês pegam. Então, assim, desde pequeno, eu tive essa noção, desde pequenininho, do que era estar jogando no Flamengo. E quando eu olhava para frente, cara, eu vi o Júlio César, que, assim, tinha todas as questões, era um moleque meio perninha, mas treinava pra caramba, era um moleque que, porra, se dedicava, ali dentro ele fazia diferença, era um cara muito seguro. Então, isso tudo fez muita diferença para mim lá, cara. O dia que eu bambiei, eu tinha o quê? 13, 14 anos, o Liminha, o falecido Liminha, carregador de piano, volante do Flamengo, né? Era o treinador da base. Sim. Ele falou, vou te botar de capitão. Eu falei, é isso mesmo, eu sou capitão. 13 ou 14 anos. Me botou de capitão. No primeiro tempo, eu mandei a meia dúzia tomar naquele lugar, mas assim, gratuitamente. O cara demorava pra bater lateral. Eu falei, bate o lateral aí, vai tomar naquele lugar. Aí no intervalo ele falou, tira isso do braço. Nunca mais eu vou deixar você ser capitão do Flamengo se você tiver essa postura em categoria nenhuma. E aquilo me impactou, né? Ele falou, cara, que isso? Não viaja. Óbvio, eu tinha 14 anos, sei lá, 15 anos. Eu me empolguei Sim. durante half time, durante 45 minutos. E dali a gente começou a trocar muita ideia sobre isso. Ele falou, cara, começa a moldar o teu caráter no esporte a partir de agora. Começa a ser referência a partir de agora. Começa a ser solidário com o cara que chega para fazer teste no Flamengo, Rolim. Toda semana tinha. Tinha os caras das peneiras, que vinham pescados. Sim. E tinha o sobrinho de não sei quem, primo de não sei quem, tio de não sei quem, filho da padaria que fornece pão. E assim, essa questão, e aí eu falo para a galera que está aí no CETRAF, ou que passou por clube, ou que vai vir a treinar em clube, a solidariedade com quem está chegando. Tratar bem, deixar à vontade. Você não sabe se esse cara pode fazer diferença para você amanhã, entendeu? Então eu sempre tive essa noção, porque na minha carreira eu esbarrei com gente que soube me ensinar isso.
Maneiro. E deixa eu te falar, você fez a base no Fla, conseguiu sobressair, conseguiu virar profissional, mesmo com essa galera boa que estava aí contigo. O Diego era da sua época também, GV? Acho que você não falou o nome do Diego. Eu esqueci. Seu traído. O Diego era. O Diego chegou um pouco depois e ele era um ano mais velho. Só que ele acabou subindo primeiro, né? Porque quando saiu alguém, se eu não me engano, ficou o Klemer, o Júlio e ele subiu. E eu era o titular dos juniores. Então, assim, eles botaram reserva para subir para os juniores ter o titular. Só que nessa, teve a brecha para ele jogar. E ele foi muito bem. Sim. Ele pegou muito. E aí, quando eu estourei idade para subir, quer dizer, eu subi até antes, né, com 18. Quando o Abel, depois de uma Copa São Paulo, que eu fui muito bem, o Abel falou, agora você vai treinar aqui em cima. Isso foi em 2004, eu tinha 22 anos. O Diego já estava lá e estava muito bem naquela época. Mas era muito difícil, a concorrência era muito grande, cara. Era muito grande. É porque, de fato, quando eu era mais novo, eu agarrava direitinho, até chegar no profissional. Direitinho. GV, quando você deixou de ser goleiro do Flamengo, cara, ali 22, 23 anos, você olhou para frente ou você olhou para trás? Como é que essa ficha caiu quando você saiu do Flamengo? E olha que você foi para Fortaleza. Cara, eu vou confidenciar uma conta. Eu falei com a Albion San Diego, que é uma escola de futebol igual você traz, um modelo parecido. Boa. Só que eles têm algumas franquias pelo Brasil. Eu estava contando essa história. Eu já tinha 23 anos. Aí, eu sou o único cara da história do futebol, e eu falo isso na minha palestra, que saiu do Maracanã de ambulância mesmo estando no banco. Ninguém, nunca teve. História do Maracanã. Eu merecia entrar no museu, porque eu era reserva, tava no banco e saí de ambulância, porra. Deu a crise de apendicite, aí o Denis me meteu na ambulância, o Ronco falou, vai pro Pastex e apendicite. Fui. Quando eu voltei da apendicite, já era setembro, né? Aí 30 dias fora e tal, passou todo mundo na minha frente. Eu falei, ferrou. Agora lascou. Como é que eu vou passar à frente desses caras? Aí eu tinha duas opções, Rolim. Eu tinha mais 4 anos de contrato, eu ganhava bem no Flamengo, atrasado pra caraca. Mas ganhava bem. O mês tinha 90 dias, não era essa teta aqui agora. E aí eu falei, e agora que eu... Aí o Angelim tinha acabado de chegar no Flamengo. Aí ele falou, ei, Márcio, por que tu não vai para Fortaleza? Eles estão precisando de goleiro. Aí eu falei, pô, sair daqui, sair da zona de conforto, né? Da teta, né? Mamãe perto. Na época eu era solteiro, as crush tudo perto. Pô, o pagode ali do 5 de julho, ali do Tulipão, tudo perto. Falei, pô, vou sair de perto e tudo. Mas aí, cara, é aquilo, é foco. Chega um momento na vida que você tem que optar. Ou você quer ser boêmio, ou você quer Barra Music, que é maneiro, ou você quer o combuzão do Barra Music lá, R$ 150, se você pagar à vista. Maneiro, gosto, Red Bull, vodquinha, pan. Ou você vai ser profissional e seguir sua carreira. Não dá para conciliar as duas coisas. Mesmo no mais alto nível, você pode Não fazer, dá. mas cai a performance. O Neymar é uma pica, joga muito, fenômeno. Não adianta. Se ele quiser alcançar os caras que jogam como ele e abriram mão disso, ele vai ter que dar uma segurada como ele está dando. E está jogando muito bem. Então, assim, não adianta. Se você quiser tomar todo, jogar futebol, o exemplo maior que eu tenho é o Beto. Beto Cachaça, lembra dele? Lembro. Craque, jogava muito. O Beto chegava no vestiário, se acendesse um fósforo, pegava fogo. Aí um dia eu falei pro Júlio César assim, goleiro, Júlio, no vestiário, já estava no profissional. Como é que pode? O Beto chega virado com os jóias, tudo vermelho, e é o primeiro no treino físico. Corre. Aí o Júlio César falou para mim assim, sabe qual é a diferença, Javier? Se ele fizesse tudo isso e desse uma segurada na noitada, ele não ia ser o primeiro no treino físico do Flamengo, não. Ele ia ser o primeiro no treino físico do Real Madrid. A meio que ia ser ele, Seedorf. E é isso. Então, assim, você tem que saber o nível que você quer jogar. Sim. E aí, quando veio a proposta do Fortaleza, eu falei, cara, eu vou ter que ir. Eu fui dia 1º de janeiro de 2007. Eu fui chorando às 3 horas até Fortaleza no avião. Chorando. Marmanjão. Chorando, cheguei lá, meu irmão, pré-temporada, lá em Paracuru, uma cidade linda do kitesurf, né? Mas, meu irmão, o hotel era tipo aquela pousada das novelas de época da Globo. Cama de madeira, não tinha ar-condicionado, não tinha Wi-Fi. Eu falei, agora ferrou. Chorava. Aí o Thiago Campos, zagueiro, pombo, narigudo, do Flamengo, foi emprestado comigo. Era meu terapeuta. Calma, cara, isso vai passar, isso vai passar. E aí, tudo correu muito bem.
eu dediquei muito, assim, foi uma questão de adaptação bem difícil a tudo, mentalidade, tudo. Pô, eu era do Flamengo, mimado pra caramba, eu passava manteiga no meu pão de manhã. Antes eu falava, eu quero iogurte, o Denis tava lá com iogurte. Cheguei no Fortaleza naquela época, né? Hoje tá, o Marcelo Paz tá fazendo um Sim. trabalho incrível. Pão com margarina quando tinha e cafezinho. E aí, cara, eu falei, o foco é esse, vamos embora. E outra, Fortaleza é muito bom para morar também, né? Lugar maravilhoso, a torcida é apaixonada, é instável algumas vezes, mas assim, foi muito bom, eu fui campeão, tá ali o troféu de melhor goleiro ali atrás, tá vendo ali, dourado ali? Vou pegar aqui. Tô vendo? Aqui, ó. Esse troféu aqui eu ganhei de melhor goleiro do campeonato. Tem um pouco de maionese aqui, mas eu cerco de vez em quando. Não, mas é bacana, porque você tem uma relação muito boa com Fortaleza até hoje. Eu vejo que você brinca com o pessoal lá do Fortaleza, eles brincam de volta. Eu vejo que você tem um carinho muito grande. Por mais que tenha sido né, uma descida na sua carreira, você conseguiu usar o Fortaleza para sair de lá e ir para a Europa depois. Se eu Flamengo, Rolinho, eu ia ter estagnado. O Fortaleza abriu as portas para mim de uma forma incrível, a torcida comprou a ideia. Até hoje você vê a relação que eu tenho, até porque o maior time do estado do Ceará é disparado. O outro time que tem lá preto e branco não chega nem na metade. Não tem nacional. Vale pontuar que o único time do estado do Ceará que tem campeonato nacional é o Fortaleza. Então, só para a gente deixar isso muito claro, que eu sei que tem muita gente de Fortaleza online aqui. Olha lá, o cara falando lá, não tem nacional. Não tem nacional. E aí, Rolim, de lá veio a proposta para sair do Brasil, né? Que aí foi outra choradeira. Imagino. Pois é, aí que eu quero chegar. Peraí que você deu uma travadinha. Opa, voltou. Você tinha acabado de sair do Flamengo, foi se adaptar num time com menor estrutura, com menor visibilidade, principalmente na época, né? Hoje o Fortaleza é um time de primeira divisão. E quando você consegue se adaptar Europa, como é que é essa ida para a Europa? Como é que é se adaptar em outro continente? Isso foi positivo ou isso foi negativo naquele estágio de carreira que você estava, GV? Vou botar uma foto do Fortaleza, porque tem muita gente do Fortaleza online. Pera aí, vou fazer uma média aqui. Ah, moleque, a defesa. Olha lá. Então, Rolim, naquele momento, Fortaleza não tinha a gestão que tem hoje. A culpa não era dele, talvez. Não, era. Na verdade, era. Mas era aquele esquema ainda de clube estatutário, que todo mundo dá pitaco, o patrocinador dá pitaco, o patrocinador contrato, o patrocinador escolhe o treinador, o conselheiro. E aí, se todo mundo botar a mão para fazer um bolo, vai dar merda. Se todo mundo botar a mão para fazer um macarrão, vai dar merda. Alguém tem que pegar e assumir e fazer. E o Fortaleza, a gente estava em julho, já na quarta ou na sexta rodada da Série B, na zona de classificação para subir. Pô, o time tinha o César, zagueiro, foi campeão no Paris Saint-Germain, seleção brasileira, que começou no português. Preto, Rogerinho, Léo Gago, Simão, Adriano Chuva, Rinaldo, Dude e Walter, que eram raizão lá, jogadores locais. Porra, depois voltou o Erandi, se eu não me engano, de março. Só que já tinham passado 50 jogadores em 8 meses, cara. 7 meses de campeonato. Ia 3 mal, mandava embora. Ia 4 mal, mandava embora. Salário estava atrasado. Eu recebia pelo Flamengo. Eu estava atrasado no Flamengo lá. Trocar o Bonamigo, que era o treinador capitaneando. Você está dando uma travada, GV. Eu não sei se tá todo mundo usando todo o seu Wi-Fi na sua casa, mas de vez em quando você está dando uma picotadinha. Eu acho que não. Bebel tá desmaiada. Bernardo tá jogando pés. Só se Manuela tiver vendo vídeo lá. E aí, tava uma bagunça. Então, e aí, seu primeiro clube na Europa, como é que foi a adaptação? Muito difícil. Você encarou também de uma maneira positiva? Como é que foi? Rolim, muito difícil. Você imagina você estar em Fortaleza, 40 graus todo dia, aquele ambiente resenha que é em Fortaleza, vestiário, aviões no forró, olha a barriguinha. Vamos malhar para não ficar barrigudinha. Porra, todo dia. Porra, aviões no forró. Uma zoeira. Morava na praia, vivia de sunga, ia treinar de bermuda, havaiana e camiseta. Pô, de repente você chega num lugar frio, em setembro, o inverno querendo pegar, o povo completamente frio de acolhimento. Você sem falar, na época eu não falava direito ainda, sem falar o idioma,
as pessoas te olhando atravessado, porque o goleiro brasileiro naquela época ainda não era bem visto lá fora, só tinha passado o Tafarel e o Dida, não sei, nem sei se em 2007 o Dida já estava fora. Então, assim, pensava, goleiro brasileiro. Aí eu falei, ferrou, cheguei lá, maior hostilidade. Só que tinha uns 3 ou 4 africanos do Chelsea que o Chelsea metia para a Bélgica para o cara ficar 4, 5 anos e pegar o passaporte. Na Bélgica, né? Na Bélgica, na Bélgica. Essa é a sua primeira passagem na Bélgica. E olha que a Bélgica é um país que normalmente já produzia muito goleiro, né? Sim, mas eu joguei um jogo treino lá contra o Genk, que o Courtois tinha, sei lá, 16, 17 anos. E ele não foi muito bem no jogo. Aí eu olhei pro meu goleiro reserva, que era espanhol, falei assim, olha esse cara aí, isso aí vai dar goleiro? 2 metros de altura, bicho magrelo, todo... Porra, o Courtois andava, juro por Deus. Ele ainda anda assim, né? Assim, ó. Tipo um Pinóquio gigante, sabe? Aí eu falei pro meu goleiro assim, isso aí vai dar goleiro aonde, rapaz? Isso é um monte de quiabo danado, grandão, lerdo, lento. Aí uns anos depois eu tô vendo o Courtois lá jogando, voando, e eu aqui no Carioquinha. Eu falei, não devia ter falado aqui. Bom, pelo visto, então, a adaptação lá teve um pouquinho também de diferença de clima, de temperatura, e de jogo, de língua. De jogo, não adianta. E aí, e aí, tem uma pergunta legal que mandaram aqui, que você já falou um pouquinho como é que foi a base, mas enfim, goleiro, jogador é do mundo, né? É para onde a carreira leva. E como é que é a interação com os zagueiros, GV? Então, porque o goleiro tem que interagir, né? Então, tem que gritar ali, é minha, não é sua, sai, volta. Travou, hein? Não sei o que você está falando, mas daqui a pouco fale de novo, que agora você travou de vez. Travou. Vamos voltar aqui. Eu não escutei nada da resposta. Travou quando eu acabei de perguntar. Agora destravou. Como é que era a sua interação com os zagueiros? Então, falando ainda de adaptação na Bélgica, eu tive um problema muito grande com isso, né? Porque lá todo mundo fala inglês, mas no jogo, o Jan Koeman, que era o treinador, que era um craque belga, né? Foi capitão da seleção belga e tal, dentro de campo ele queria o holandês, só o holandês. E aí, cara, era muito difícil no início, porque a primeira reação no momento que você está acossado, você não vai pensar. Até você começar a pensar no idioma, você leva um tempo. E aí, no início, ele não me botou para jogar por causa disso. Porque eu falava em português e inglês, soltava um monte de pip toda hora, porque aqui no Brasil, cara, eu sou acostumado a falar o tempo todo com o meu zagueiro. No Fortaleza, ela vai tomar ali, vai tomar aqui, vambora, mas todo mundo amigo. Lá é diferente. Lá você manda vai tomar naquele lugar pro cara, o cara já te olha de cara feia, né? E aí, eu precisei aprender inicialmente os comandos, que sai, olha a linha, pega a esquerda, direita, as costas, que aqui a gente fala ladrão, né? Ladrão, lá a gente fala as costas, tá tranquilo, rápido, vai. Eu tive que aprender. E aí, teve uma situação, a gente ia fazer um jogo treino contra o Chelsea C, lá na pré-temporada. Aí o treinador me chamou e falou assim, vou te botar para jogar agora, vou mandar o treinador de goleiro ficar do seu lado para ver se seus comandos vão ser todos em holandês. Cheguei pro treinador de goleiro, naquele bom moleque de São Gonçalo. Falei, e aí, velho? Era um coroa, né? Coroa tomava tudo. Chegava para treinar, meu irmão. Parecia o Beto. Eu falei, e aí, tiozão, beleza? Eu falei, vou falar inglês que é mais fácil, né? Aí ele falou assim, a opção é tua. Você pode continuar falando inglês. Só que nunca mais você vai jogar pelo time. Aí eu falei, não adianta, não tem o papo brasileiro, o jeitinho brasileiro. Não rola. Ou você vai se adaptar, ou você vai se enquadrar a cartilha de você limpar sua chuteira depois do treino, de você cuidar, sabe, aquela coisa de Brasil, que você tira a roupa de lama, porque lá chove todo dia, joga no chão, vai tomar banho, vai ficar. Vai ter gente para lavar, para levar para a lavanderia, vai. Mas você precisa pegar e jogar o short onde é o short, no carrinho da meia e no carrinho da camisa. Então, assim, isso tudo vai, se você quiser, né, Roli, vai te doutrinando. Isso vai te ensinando, né? Vai te educando, porque a gente é mal educado aqui na base. Não estou falando agora, tá, Roli? Porque agora acho que é outra mentalidade. Sim.
A gente era mal educado. Não é mal, a gente não era educado para esse tipo de coisa. Por isso que o brasileiro, agora menos, um pouco, mas bate e volta toda hora. Gente, só tem um jeito certo de fazer as coisas, que é o jeito certo. Ou você vai fazer ou você não vai. Então, ou você vai se adaptar ao país. Se você for para o Japão, é diferente. Se você for para a Itália, por exemplo, que no vestiário os caras dizem que tem que ser italiano. Agora eu não sei como é que tá, mas Sim, é tem que ser italiano, italiano vestiário. e eles têm uma cultura de respeitar muito os veteranos do time, né? Que é um negócio também que quem vem Sim. de baixo É tem que outra subir com essa coisa que eu cartilha já. fiquei. Outra coisa, terminei o primeiro dia no almoço e levantei. Terminei o segundo dia. Terceiro dia veio o vice-capitão, que tem essa porra, primeiro, segundo, terceiro, quarto capitão, os capitães. Olha só, enquanto o capitão não levantar da mesa, você não pode levantar, não. Só que eu já tinha jogado no Flamengo, tinha vindo campeão do Flamengo, eu falei, como é que é, rapaz? Não, porque se o capitão não terminar de almoçar, você não pode levantar. Só que eles não ficavam na mesa com a gente. Era a mesa dos belgas e a outra mesa era brasileiro, sul-americano e africano. E árabe, né? Porque tinham dois marroquinos. Era o Dirar Nabil, que tá no Mônaco agora? Sim. Tá no Mônaco, né? Era ele. Agora você vai me pegar de cabeça, sim. Ele tava no Mônaco até pouco tempo atrás. O Nabil. E o Dirar, né? Que chama ele. E o Rashid, que era mó pereba, mas era gente boa. E aí eu falei, tá maluco, mano? Quem sabe da minha fome sou eu. Aí o capitão me chamou e falou assim: vem aqui, o capitão era gente boa. Falou, cara, a gente não tá fazendo isso porque a gente não gosta de vocês. Você viu algum belga levantar antes de eu levantar? Aí eu falei, não. Ele falou, não sou eu que quero isso, não, o Júnior. Ele me chama de Júnior. Não sou eu que quero medir força com ninguém. É ordem do clube. Quando eu cheguei no clube, ele fez a carreira inteira no clube, Jeff. Quando eu cheguei aqui, com 20, era a mesma coisa. Então, aí o Nico Van Keskov, que é o zagueiro da Bélgica, daquele jogo lá Brasil e Bélgica, que foi em 98, 2002, Uhum. será que marcou o Rivaldo bem pra caramba, a gente ganhou de 1-0, se eu não me engano. 2002. 2002. Ele tava lá, velho também, já tava com 30 e muito. Me chamou e falou, cara, você é uma peça fundamental para fazer esse meio campo com os caras, porque você entende. E eu vou te falar, eu só voltei pra Bélgica a segunda vez, porque eles tentaram comprar, o Flamengo dificultou. O Flamengo não, foi um ser, um dirigente, né, de caráter duvidoso. Aumentou o valor e eles não compraram. Eu fiquei no Flamengo e voltei depois. Por causa dessa postura profissional que eu assumi e dessa coisa, Rolim, de fazer o meio campo, sabe? Entre os belgas, os africanos e os sul-americanos. Sentar com o presidente para ele falar assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque tá foda o clima. Um tá botando culpa no outro, a porrada tá comendo na imprensa. Aí, travou tudo. Travou. Voltou? Voltou. Aí eu falei para ele, vamos criar um team building. Ele falou, como assim? Falei, uma construção de time. Ele, como assim? Falei, tá com dinheiro? Ele, não, o clube tá bem. Eu falei, então beleza. Uma vez por mês ou por quinzena, a gente vai ou pro kart, todo mundo junto, ou pro tênis, que lá tem muita quadra indoor de tênis, né, na Bélgica, muita. Ou vamos tomar uma junto, pô. Vamos beber, o senhor paga lá a rodada no restaurante, almoço do time. Ele, não, eu pago o almoço, vocês pagam a bebida. Já conhecia nós, né? Eu sabia que a gente ia dar um prejuízo. E aí, cara, começamos a fazer isso e melhorou no primeiro ano. E no segundo ano, quando eu voltei, já era um ano depois, né? Teve uma janela, um gap de um ano. Já estava tudo funcionando legal, bem melhor. Óbvio, existe um clima tenso ali, né? Entre as partes, porque, enfim, outras questões. Mas melhorou muito e eu acho que essa volta minha para a Bélgica foi mais por essa questão de adaptar o Jajá, que estava voltando para lá, que era ídolo lá, o Jajá que depois jogou no Inter e tal, Jajá com ele, depois foi pro Getafe, pro Metalist, e do que, de fato, porque eu estava pegando, porque o goleiro estava bem. Então eles me contrataram para ser opção, entendeu? Era o Yves do Inter, que era o goleiro da Seleção Olímpica. Mão de alface também. Mão de alface. Mas estava muito bem nessa época. Deixa eu te falar, até você tocou nesse assunto aí de fazer o meio-campo. Outra pergunta que chegou sobre a liderança, né? Aí eu vou te repassar. O goleiro tem que ser líder? Se o goleiro tem que ser líder, o goleiro ele se prepara para isso? O preparador de goleiro te prepara para isso? Como é que é a questão do goleiro estar ali numa visão privilegiada e ao mesmo tempo ser o cara que vai levar a bucha se nada der certo e tem que liderar ele de trás para frente? É por isso, Rolim, que a gente costuma dizer que goleiros são caras diferenciados. E aí pode ter alguém aqui na live que vai falar assim, poxa, mas o Dida é calado.
O Dida é calado, mas ele é um baita de um líder. Quando tem que falar, ele vai no ouvido do cara e fala assim, ó, meu irmão, e aí? Tu vai continuar me fudendo? Como é que vai ser? O Juan já falou isso pra mim. O Lúcio já falou isso pra mim. Falou, cara, o Dida não é nada, né? Tipo o Oswaldo de Oliveira. Você olha ele no campo, ele tá assim, ó. Chegando no vestiário, o Oswaldo chuta a garrafa, joga a placa pro alto. O Dida é um baita do líder. Então, assim, hoje, Rolim, sabe quando você citou aí, e eu assino embaixo, que hoje, para ser atleta, jogador de futebol não é só a parte técnica? Hoje, tem vários, né, fatores. O cara, para ser treinador de goleiro e treinador, que é o caso do Tite, o encantador de serpente, que o Daniel brinca, ele tem que preparar o atleta dele para a carreira. O goleiro tem que ser o cara de gelo, o cara frio, que tomou o gol, que vai tomar um peru e vai botar a ordem na casa, porque normalmente, se ele não estabilizar, ele desestabiliza em cadeia. Se a primeira bola ele vier, ele revezar e soltar de rebote, na segunda ele tomar um frango, a terceira um abraço. Então, assim, tudo que você passa na base tem que servir de alicerce para a tua carreira profissional. E quando você chegar no profissional, vai ser completamente diferente. A pressão é maior, o timing para recuperação é muito menor, mas você tem que estar preparado para isso. Então, se o cara não tiver perfil de liderança, sugiro que troque de profissão ou de posição. Vai ser outra posição. Só não vou falar a posição para nenhum não falar depois. Ai, porque lateral. Então, assim, goleiro, sem espírito de liderança, vá procurar outra posição. Obrigado. Boa, boa. A gente já falou aqui de interação com o zagueiro, de liderança, e a gente queria saber um pouquinho também de você, GV, óbvio, sem generalizar, mas de acordo com a sua experiência, mentalidade de dirigente e de jogador lá fora. Você já falou um pouco da Bélgica, a questão do capitão, a questão do dirigente. Como é que foi em Portugal e na África do Sul, seu relacionamento com o dirigente e com outros jogadores? Portugal é quase aqui, né? Então, mas é diferente, porque o meu time de Setúbal, eles estavam pegando aqueles caras já no início do final da carreira, que baixa o custo, mas tem qualidade. Aí tinha Zé Pedro, Hugo Leal, que tinha sido vendido para o PSG por uma baba uns anos atrás, Miguelito, Ricardo Silva, zagueiro, baita de um zagueiro, baita de um zagueiro. Depois do Ricardo, goleiro. Tinha uma galera da old school. Tinha um Regula, que era um moleque lá que, enfim. E aí, o dirigente quis montar um time meio. Aí foram 13 brasileiros. Aí tu imagina. Nossa. Aí eu acho que o processo seria natural se tivessem menos brasileiros. Só que os brasileiros queriam abrasileirar o balneário, o vestiário. E isso incomodou os portugueses. Então a gente passou um ano horrível de relacionamento. Não era aberto. Mas assim, os caras têm mentalidade de Europa. Os caras tomavam um vinhozinho tinto na janta. Os caras fumavam o cigarrinho deles depois do jantar. O treinador não se importava, né? Era a tradição deles. E tudo aquilo era medido com GPS. Se deixasse de render. Só que o que aconteceu? Aí o Manuel Fernandes, que foi o maior craque do Sporting, né? Um dos maiores craques, era o nosso treinador. E o João de Deus, que hoje é auxiliar de Jesus, era o treinador do Sub-20. Ele estava lá com a gente às vezes. Aí os caras falavam, ó, pode tomar um tintinho no jantar. Beleza. Aí o português que bebia, o que ele fazia? Tomava o tintinho dele, uma taça, no jantar para dormir, para jogar 4 horas. O que o brasileiro fazia? Tomava o dele, tomava outro, pediu o garçom para trazer outra. Porra, aí começou a desandar tudo. Aí o que aconteceu? Parou, não tem mais vinho no jantar. Aí o português ficou puto. Os portugueses, por quê? Os caras estão na tradição, no país deles, jogando o campeonato deles. E aí vem os brasileiros para cá. Avacalha um sistema, como diz lá o capitão, não sei o que lá do Tropa de Elite. E aí já começou a dar problema. O dirigente, na situação do Setúbal, era muito bom, organizava a casa, esqueci o nome dele, Marco, organizava a casa, chamava, olhava no olho, atrasou o salário também, tá? Mas aí ele saiu, porque ele era tão bom que ele foi para um time maior, se não me engano, ele foi para o Braga. Aí pegaram um cara que era açougueiro da região, e eu não tenho nada contra o açougueiro, desde que ele corte carne. E botaram para ser diretor porque ele era patrocinador do... Aí eles abrasileiraram o sistema, Rolim. Aí deu problema. Entendi. Na África do Sul, como é que foi? Que você pegou um boom de pós-Copa na África do Sul, né? Você teve essa oportunidade,
tinha tido a Copa em 2010, aí o quê? Final de 2010, você chega lá, começo de 2011? Começo de 2011. Começo de 2011. Mês de 2011. Eu peguei o pós-Copa, cara. Então eu peguei todos os estádios ainda fresquinhos. Eu peguei toda a parte de mobilidade urbana que foi otimizada para a Copa do Mundo, as estradas, tudo funcionando muito bem. Eu peguei todos os patrocinadores enormes lá ainda, porque, obviamente, na hora de negociar os contratos para o período Copa, eles estenderam, né? Ah, você quer estar me patrocinando na Copa? Então tá, então faz até 2014. Então meu time era Vodafone e Adidas, que são patrocinadores da Champions, da Premier League, né? Só que, assim, a Liga Sul-Africana, que é quem organiza lá, esqueci o nome do campeonato, é padrão Europa. Porque, por exemplo, o Brasileirão. O Campeonato Brasileirão tem o name right? Não, né? Ou tem? Agora, não, né? É Brasileirão só, né? Libertadores Brasileirão. Tem... A Copa do Brasil é a Copa Continental do Brasil. Mas é difícil colocar name rights do Brasil, mas isso é outra história. Então lá tem. Lá tem uma empresa de telefonia gigante que patrocina, como tem na Bélgica, que é a Jupiler League. Jupiler é uma cervejinha popular lá. Então, assim, aí, por exemplo, nenhum time lá tem problema de salário, porque a Liga toma conta, a Liga ajuda, a Liga cuida, tem um fair play financeiro. Até por eles terem o Ajax Cape Town, que é um Ajax de verdade, tanto que puxa o jogador sul-africano toda hora, o dirigente precisa ser um cara profissional. Então, hoje dirigente, né? Então os caras do Ajax cobram, os caras do Orlando Pirates, que tem Vodafone e Adidas, cobram, os caras do Kaizer Chiefs cobram. Então você tem os estádios da Copa, patrocinadores fortíssimos, torcida mega apaixonada. Você vê que a final da Copa foi 86 mil pessoas. Saúde. A final da MTN Cup, que é um campeonato tipo uma Copa do Brasil que a gente jogou, tinha 90 mil. Mais do que no Soccer City. Mais do que a final da Copa. Aí, por exemplo, premiação. Coisa que eu acho que tem que ser feita e alguns clubes no Brasil já fazem. No contrato. Rolim, você vai vir jogar aqui no São Gonçalo Futebol Clube, meu time, por exemplo. Que eu tenho. Não tem, né? Mas se eu tivesse. Você vai ganhar 500 euros, lá dólar, né? 500 dólares por ponto. Não tem chorumela. Aí o cara que não sabe negociar o que não tem o teu valor, você vai ganhar 100 euros por ponto. Você entende? Aí o cara que vem negociar, pô, mas eu sou atacante, eu quero por gol justo, 150 euros por gol. Tudo no papel, tudo no papel. Que aí não tem briga, não tem cara feia, não tem bico, não tem nada. Aí eu cheguei lá, os caras me deram um cartão da Adidas aqui, ó. Você tem 2.000 rands, que é a moeda de lá, para você ir na loja da Adidas todo mês, 2.000 todo mês, para você tirar a roupa que você quiser. Chuteiro, obviamente, o clube dava. Você tem aqui tanto de aluguel, você escolhe a tua casa, você não se mete. A gente aluga para você através da empresa do clube. Aí você, pô, e carro, se você botou no contrato. Carro, vem aqui. Essa concessionária aqui, na época, era Chevrolet. É patrocinadora do clube. O que eles fazem? Para não precisar pagar, eles botam lá Rolim, carros, não sei o quê. Em vez de você pagar, você cede o carro para eu alugar e depois eu devolvo. Né, para o clube, com seguro, com tudo direitinho. É um modelo de negócio que funciona, só que demanda o quê? Braço, atenção, estudo dá trabalho, mas dá para fazer. Porque não é possível que na África do Sul os caras façam e que aqui no Brasil a gente, porra, Corinthians, Flamengo, Vasco, se você for falar lá na África do Sul, Rolim, que cortaram a água de um clube do Brasil da primeira divisão, ou cortaram a luz, os caras não vão acreditar. Fora que tem 2 times de universidades que jogam primeira divisão com time forte. O Joseph Munibe, que é o goleiro da seleção, era há um tempão o goleiro da seleção, tá jogando, eu esqueci o nome da faculdade, que é da universidade. Time de universidade. Forte, competitivo. Óbvio que os caras não estudam, né? Só fingem. Mas, assim, é a universidade que tem um time forte, sabe? Então, é outra cabeça, é outra mentalidade. Não tem o nosso talento e nem tem a visão que a gente tem. Mas eu acho que eles decidiram ser profissionais, até porque o Parreira foi para lá para ajudar nisso, depois o Papai Joel foi para lá para ajudar nisso. Eles têm uma vontade. A diferença é o seguinte: a gente tem quem faça, mas não é todo mundo que tem essa vontade de profissionalizar. Lá eles não têm quem faça, mas eles querem. Então é muito mais fácil o processo. Maravilha. Eu vou dar uma invertida na ordem das perguntas, que o papo ficou
ficou bacana, e aí a gente vai mexendo, daqui a pouco a gente já está indo para o finzinho, para a live também não ficar a noite inteira, que aqui não é Bruno e Marrone, né? Para ficar a live a noite inteira tem que E eu tô ter um tomando água negócio, ainda, né? por enquanto. Daqui a pouco GV, eu entro. cara, posição de goleiro, cara, essa pergunta é bem legal também. É céu ou inferno? Não tem muito meio termo. Conta pra gente, já que você está falando da sua vida aí na Europa, na África, no Brasil, qual foi o teu jogo de céu, qual foi o teu jogo de inferno na carreira? Isso é boa. Um dos jogos que eu gostei muito, que eu senti, fiquei muito emocionado, mas eu tava no banco, né? Foi o título da Copa do Brasil. Ser campeão pelo Flamengo, dentro do Maracanã, em cima do Vasco, no Maracanã antigo, é bom pra caceta. Foi a Copa do Brasil, mas eu tava no banco. Agora, ser campeão no Castelão, com 70 mil, torcida única, porque o Ceará tomou uma peia do Icasa na semifinal. Torcida única, então. Com meu pai, minha mãe, minha filha Maria Clara, pequenininha. E depois, como era futebolzão raiz, que hoje não dá mais para fazer isso, a galera invadiu. Então a gente tinha 10 mil pessoas no gramado, jogando pro alto. E eu fui muito bem nesse campeonato, eu fui muito bem na final. E eu tinha essa dívida de gratidão com Fortaleza, porque dali, pelo carinho, dali o Fortaleza arrancou para a sequência de títulos, né? Já não ganhava há algum tempo. E acho que é ali que a gente matou o Penta, se eu não me engano, deles. Depois teve aquele gol do Cassiano, né? Maravilhoso, que o Jorge Igor narrou. Cassiano! Cassiano! Maravilhoso. Ó, compadre Abaran aqui, ó. Eu acho que essa final do Fortaleza foi o jogo do céu, sem dúvida. E o jogo do inferno, rapaz, vou te falar. Teve um jogo no Fortaleza, perdão, em Fortaleza, pelo ABC. Que foi, o ABC foi tipo, eles fingiam que pagavam, eu fingia que jogavam. Fiquei 4 meses lá, recebi 10 dias. Foi Ceará, ninguém lembra desse jogo, passa batido. A torcida do Ceará nem me sacaneia. Ceará, não foi esse não. Foi contra o Paraná Clube. Porque a gente precisava ganhar. Eu estava no ABC, lá no Dorival de Brito, Série B, jogo 9h40, tipo segunda-feira, um vento danado. Roberto Fernandes enchendo o meu saco, chato pra caraca. Roberto Fernandes, treinador. Sim. O Mourinho do Nordeste. Pelo menos ele acha Exato. que é, né? Pelo menos ele acha que é. E aí, o nosso time do ABC, o mais alto, tinha 1 metro na Gillette. E o Paraná com os caras grandes na zaga. E ele querendo que eu desse balão. A gente perdeu de uma... Não, tava 0-0. Aí teve uma falta, tipo, na intermediária dos caras, assim, muito longe, muito longe. Aí eu malandro, né? Falei, vou adiantar aqui que eu vou sair no cruzamento. Jogo de TV, Rolinho. Naquela época eu não passava todo jogo na Série B. Agora passa. Naquela época era um ou outro. Eu fui abrir. Porra, o maluco meteu direto aqui, ó. Lá do meio do campo. Bola entrou. Nossa. Cara, o Roberto Fernandes me xingou de tudo quanto é. Mas xingou, meu filho da porra! Aí eu falei, vai tomar. Aí ficou aquela briga, né? O goleiro com o treinador, aquela coisa horrível. Mas já tava meio sem paciência pra bola ali. E aí, depois daquilo eu errei tudo, Rolim, tudo. Tipo assim, vou bater tiro de meta de lado, eu errava. Horrível, péssimo. Aí no segundo tempo, ele botou um cara grandão, porque nosso time era muito pequeno para eu dar balão. E o Tony, que hoje está na Ferroviária em São Paulo, muito bem, estava na ABC, e o Tony falou, GV, dá curta em mim aqui. Ah, era tudo que eu precisava. E aí, naquele momento, já tinha algumas coisas acontecendo no futebol que estavam me cansando. O fato da gente não receber no ABC estava me cansando. O fato da gente ter vários problemas internos no ABC estava me cansando. E aquele jogo, a postura do Roberto, que tinha feito outras situações, não comigo, com um grupo, que me afetou. E com isso eu também aprendi que quando você convive em grupo, no futebol, você precisa saber ser pragmático em alguns momentos. Você precisa saber filtrar o que você vai deixar te abalar e o que você vai comprar a briga, porque é difícil. Muricy que está certo quando ele fala da lei do Muricy. O pessoal aqui da bola deve conhecer. Não precisa ser tão a ferro e fogo mais. E aí ele botou um cara grandão e eu comecei a dar só curta, só de propósito. Aquele ódio no coração, sabe? Aquela besta enjaulada com ódio. E eu comecei a sair curto, sair curto. Aí teve um tiro de meta que ele falou,
você é burro, você é idiota, bate essa porra longa. Ah, Rolim. Aí eu falei, agora que eu não dou longa, ou ele vai me tirar do jogo. Aí eu fui dar uma cavada. Tipo, tiro de meta, o cara abriu na lateral, fui dar uma cavada. Obviamente, errei. Tava com uma trava de alumínio desse tamanho, por causa da chuva, né? Ventando, chovendo. Errei a cavalo, o cara dominou e pimba! Eu saí no 2-0. Aí depois teve um cruzamento, eu saí caçando borboleta 3-0. E aí eu juro por Deus, quando eu perguntei a hora pro repórter do Sport TV, eu falei, quanto tempo tem de jogo? Ele falou 20 do segundo. Eu falei, putz, Nossa. porra, sabe quando você quer que a hora passe? Meu irmão, não passava. Só que o Paraná tirou o pé também. Tava 3-0, a ABC já tava mortinho. E aí depois desse jogo a gente foi direto pro Ceará para jogar contra o Ceará e tomamos outro 3-0. 2 do Magno Alves e um do Lulinha. Aí eu caí de vez. Aí essa sequência foi bem ruim para mim e foi determinante no meu turning point ali para parar Seu de jogar. inferno. Não foi ali, já comecei a. Tá. Foi. Inferno em campo. Foi brabo. Essa semana foi braba. Acho que travou de novo, hein, GV? Voltou. Voltou. Antes disso, teve algum momento que você pensou em desistir da carreira, GV? Por, sei lá, uma falha, uma proposta que não fechou, um cano de clube? Teve. Como é que foi a sua motivação durante a carreira? Cara, eu sempre fui um cara, Rolim, com um nível de motivação interno muito alto. Eu sempre buscava alguma coisa para me motivar. Porque, pô, eu vim de um lugar pobre, dificuldade, não tinha dinheiro para treinar, era horrível, era bem difícil, morava lá em São Gonçalo, para ir para treinar era muito difícil. Então eu sempre procurei buscar alguma coisa e focar naquilo para me motivar. Mas o futebol é um meio muito cruel. O futebol, ele te consome, ele te bate, ele te machuca. E aí, na minha segunda ida para a Bélgica, eu cumpri o contrato. No final, o GBA, que era um time que até o Léo Moura jogou, o Germinal Beerschot, acho que agora acabou, virou outra coisa, e o Cercle Bruges, que é o primo pobre do Clube Bruges. Eles jogam no mesmo estádio, dividem um lado do Sim. estádio é preto e azul, outro lado é preto e verde, é bem legal. Nem é mais tão primo pobre, não. E hoje quem tá lá é o Vitinho, que era da seleção sub-20 brasileira. Sim, não, é primo pobre comparando com o Clube Bruges, mas assim, comparando com o Brasil, sim, né? E aí eu fui nesses dois clubes, cara. E o meu empresário do Brasil da época tinha um sócio lá, um holandês, um motherfucker holandês lá, um velho. Aí eu fui no GBA, voei, aí qual é o nome do brasileiro que tava lá, cara? Daniel, era rei lá, e o Luciano tinha deixado o GBA, o goleiro, para ir pra Bélgica. Fui muito bem, sentei para fechar o contrato, eles começaram a falar só em holandês, eu já falava inglês. Quando eu vi eles falando só em holandês, eu falei, tem caroço nesse angu. Resumindo, eles começaram a discutir e caiu a parada. Eu falei, não é possível. E eu deixei ele vir para um clube grande no Brasil na época, médio, né? Aí eu falei, putz, eu tinha rescindido para voltar para lá. O Flamengo falou, se você quiser voltar emprestado para a Bélgica, tem que rescindir aqui. O Flamengo não, um dirigente de caráter duvidoso. Uhum. Falei, não, beleza. Rolim. Aí o empresário falou assim, não tem problema. Eu sou muito amigo do treinador do Cercle Bruges. Vou te botar para treinar lá. Aí o cara falou assim, tá, deixa ele vir. Tipo assim, mão de alface. Só que o time estava indo fazer a pré-temporada em Portugal, lá no CT do Sporting Lisboa. E aí os caras falaram, não, você vai com a gente. Beleza. Peguei o avião, fui com eles para fazer a pré-temporada. Rolim, atropelei na pré-temporada. Peguei muito, tava voando nessa época. E era em Portugal, tava calor, os caras, porra, sentindo, eu voando nos trens gigantes, treinamento de goleiros, os goleiros todos abafando por causa do calor, e eu, porra, bem. O cara falou, ó, fechou o contrato, fechamos tanto, vamos fechar tanto. Liguei na época para casa e falei, cara, nós vamos morar em Bruges, tem noção? Não sei quem já teve a oportunidade de ir à Bélgica. É tipo Veneza, tem uns córregos, maravilhoso, cidade medieval, foda. Falei, cara, eu vou morar em Bruges, vou ter carro, casa, vou receber em euro, vou fazer 4 anos de contrato. Cara, aquilo ali foi o ápice, porque foi 2009. Aí fui pro hotel, os caras, pode pegar seu carro. Peguei meu carro, já estava no hotel. Aí o diretor que falava português falou assim, ele tinha uma confecção, falou, eu quero jantar contigo hoje.
Aí eu cheguei todo bobo, né? Falei, pô, o cara quer jantar comigo, meu irmão. Tipo, vem cá, muito boas-vindas. Cheguei lá, olhei, o cara começou a chorar, assim. Aí eu falei, me acha. Já conheço, né? 10 anos de bola, vai me dar uma bala Juquinha. Falou, não, é porque a gente teve um problema com o agente do goleiro titular, e o goleiro titular era bom pra caramba. Era um novinho, Yo Copen, sei lá, tinha 19 anos, e tava para ser vendido. Simplesmente, o moleque deu ataque de pelanca, ligou pro empresário, falou, pô, estão contratando... Ele sabia que eu ia atropelar ele, que eu tava voando. O moleque era muito bom, jogava muito bem com o pé. Eu fazia lá minha graça, mas o moleque batia de direita, de esquerda, porra. E aí o cara ligou e falou, ó, se você fechar com o goleiro brasileiro, a gente vai velar a renovação do Yo Coppens. E é um moleque que depois deu dinheiro para ele, foi jogar no Roda JC, na Holanda e tal. E aí ele falou, a gente não vai poder ficar com você. Eu falei, porra, olha só, eu saí de casa, o Westerlo fez a proposta, melou. Aí eu fui o GBA, antes de parar para as férias, melou. Aí fiquei as férias aqui, passei as férias lá. Vocês me chamam para vir aqui, eu venho. E agora você vai falar isso para mim. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não quero mais. Aí eles me deram um dinheiro, uma compensação financeira. Falei, não quero mais, não quero mais. 2009 isso, tinha nem 30 anos. Aí eu falei, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Só que, nesse momento, eu fiquei 7 meses em casa. Falei, não vou mais jogar futebol, vou fazer outra coisa. Já estava começando a querer me preparar para o pós-bola, né? Eu fui um cara que eu pensei muito nisso a vida inteira. Eu acho que a carreira nossa é muito curta, então você tem que se preparar. Eu não estou falando preparar de guardar dinheiro, que às vezes você não ganha. Mas é preparar de tentar enxergar o mundo. Ver as conexões que você pode usar, o network, né? A rede de contato. Ver onde você se identificou mais. Ver alguém que seja teu amigo, que tenha seguido por um caminho legal, que possa te ajudar. Esse mapeamento tem que ter, gente. Dá uma ligada. A Oprah, que é uma das mulheres mais poderosas do mundo, americana, uma negra de poder, ela fala, na vida você recebe aquilo que você tem coragem de pedir. Pede, ou não você tem. Eu comecei a... Cara, e aí eu recebi uma ligação aleatória de um primo meu, que era preparador físico do Duque de Caxias, quando o Eurico assumiu o Duque de Caxias. Aí ele falou, ó, o Euriquinho quer te ligar aí, quer marcar o almoço. Falei, quem? Euriquinho. Falei, pra quê? Jogar no Duque de Caxias. Falei, não vou, não vou. Só que tinha eleição em março ou abril, o Eurico tava para voltar pro Vasco, e eu fui conversar com o Euriquinho, porque eu acho o seguinte, você tem que ir lá ouvir. Você pode dizer não, né? Mas você tem que ir lá e ouve. Ouve. Ele falou, ó, Getúlio, é isso, quanto você quer ganhar? Eu falei, tanto. Ele, tá, vou te pagar. Aí eu falei, vamos treinar onde? Lá no Marrentão, em Xerém. Falei, eita caralho. Falei, dá pra botar uma ajuda na gasolina? Que eu moro lá em Itaipu. Ele, dá. Tá. Bicho, quanto você quer bicho pro jogo? Falei, pô, eu tô na Europa, eu tô no... né? Tanto. Tá fechado. Seu bicho é esse pro jogo. Falei, mas de todo mundo é assim. Ele falou, não se preocupa com ninguém. Meu pai falou que eu posso negociar com você. Falei, beleza. Falei, se vier um clube querendo me comprar durante o Carioca, você pode sair de graça. Falei, vocês não vão tentar me vender? Vamos te vender. Se você for bem, em 3 meses você está em Portugal. Aí eu falei, bala Juquinha, né? Me acha, né? Beleza, começou o Carioquinha, meu irmão. Meu time tinha Maurinho, lateral direito, e o 1º de abril. Tinha o Tinocão, zagueiro do Fluminense, com o joelho parecia uma bananada. Tinha Marlon, zagueiro do Flamengo. Marcelo Mariola no ataque. Marcelo. O time era enjoado. Meio era quem? Tinha o Vander, jogou no Flamengo na base, agora tá no Apoel há um tempo já, canhotinho. Time bom. Rolim, não ganhamos de ninguém, tomamos porrada de todo mundo. Eu vi cada coisa acontecer, tinha que inventar pênalti pra gente. É uma loucura, mas time ruim, a bola vem toda hora, certo? GVzinho, fazia a defesa com o pé, com a mão, com a cabeça, com o olho e tomava 4. Defesa, aí o que eu fiz? Aquele bom e velho DVD, editei só as defesas, tomamos de 5 para o Fluminense em Volta Redonda, até o Fred me zoou até hoje, que ele fala que eu sou o goleiro que ele mais fez gol na vida. É mentira, joguei com ele 2 ou 3 vezes só. Umas 4 defesas do Conca, 3 do Fred, teve um Flamengo e Vasco em Volta Redonda que o Flamengo, um Duque e Vasco, que o Dodô não fazia jogo há 10 jogos, fez logo 3 em mim. Coutinho esse jogo jogou, eu peguei pra caramba, fiz umas 3 defesas do Coutinho, peguei, fiz o DVD, falei, e agora? Os caras me venderam pro Setúbal. Boa. Aí foi quando eu fui pra Portugal. Mas assim, corri errado. Eu tinha uma proposta da Acadêmica de Coimbra, através de outro empresário, e aí eu liguei pro
Tá direitinho o setor, tá pagando em dia. Pode ir de olho fechado. Fui de olho aberto e não recebi até hoje. Eita ferro. Tá pensando que são flores? A vida não é um morango, não. Já diria a poetisa Jojo Todinho. Deixa eu te falar, GV, para a gente ir terminando aqui. O que te fez parar? Te pararam? Você parou? Como é que foi seu final de carreira? Que é um negócio também que eu sei que é bem traumático para o jogador. Essa pergunta é muito boa. E normalmente não Vou ler vem minha assim, né? A resposta. gente vai falando. Rolim, eu sabe que eu tenho uma palestra chamada Existe Vida Após a Bola, né? Que eu vou, que é motivador e tal. Agora tem até outra que eu faço em inglês, mas nela eu faço um storytellingzinho da minha vida. Eu brinco até que é um story doing, né? Não é só contando tudo que eu fiz, que você entende. Para eu tentar resumir, tudo isso que foi passando comigo no futebol foi me dando uma cansada. Eu vendo que o futebol brasileiro, se você não tivesse no nível mais alto de Série A, e ainda assim tem clube que está aí, era muito difícil. Eu queria fazer mais coisas por mim, pela minha vida. Eu achava que eu podia render mais fazendo outras coisas. E no final disso tudo, eu ainda joguei o Carioca de 2014 no Boa Vista, recebi tudo em dia, bicho bom. Ganhamos a Taça Rio, que é o pequeno com mais número de pontos. O João Paulo, porra, maravilhoso, cumpriu tudo, pagou. Só que quando acabou, cara, eu acertei na Bélgica de novo. E durante a Copa, eu fui ao Esporte Interativo, eu fui à Fox, lá no IBC, no International Broadcast Center, né, durante a Copa do Mundo, para falar sobre a seleção belga, que eu tinha jogado contra o De Bruyne, Witzel, Defoe, Fellaini, todo mundo lá. Então eu conheci esses caras, eu fui aos programas para falar deles. E eu fui para falar sobre o legado da Copa do Mundo na África do Sul. Né? Então eu fui a vários programas e eu gostei daquilo. O presidente me ligou e falou, cara, a gente quer você aqui, você fez um campeonato carioca ótimo, eu tenho amigos no Brasil, vem para cá. Aí antes da Copa eu fui lá, acertei 3 anos com ele e voltei para o Brasil. Durante a Copa eu fui falar sobre a seleção belga, fui falar um monte de... Fiz programa com o Luizinho, com o André Henrique, Jorge, eu acho que a gente fez um junto também nessa época, com a Clara Albuquerque. Foi contigo, não foi? Foi isso Foi. mesmo? Sobre a Bélgica. Isso. Aí, cara, quando acabou a Copa do Mundo, tocou meu telefone, era o presidente. Olha como uma coisa se repete, né? Aconteceu no Bruges. Aí eu atendi o telefone e ele falou, cara, tô te ligando para falar que o treinador saiu. Aí eu pensei, puta, eu tenho muita moral, cara. Ele tá me ligando para eu escolher o treinador novo. Eu sou uma pica. Aí ele falou, eu falei, e aí? O que você quer? Quer que eu te ajude? Ele, não. E o treinador novo não te quer. Aí eu falei, porra, não é possível. Isso é praga, essa porra. Eu falei, como assim não te quer? Não, ele quer um cara local, tem que ser holandês fluente. É Miguel, né? Você não tem e tal. E ele não consegue entender o que é campeonato carioca. Ele viu teus vídeos aqui. Você foi muito bem, seus números foram muito bons. É difícil. Ele não consegue entender o que é campeonato carioca. Aí eu falei, beleza, mas eu tenho um pré-contrato de 2 anos e meio assinado. De 30 meses. Não, a gente vai pagar como tem que ser pago, né? Que era metade para eu não acioná-lo lá na FIFA. Porra, aí me deram a metade do contrato. Aí, cara, aí eu voltei para casa, aí eu falei, agora eu não... E aí, nesse meio termo, eu comecei a frequentar uns cursinhos de jornalismo esportivo só para sair de casa, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu me separei, e aí quando eu me separei, surge uma proposta para a Suécia, na primeira semana. Aí meu pai, né, meu cunhado, que é advogado de direito esportivo, cara, vai, teus filhos vão ficar bem. Falei, não vou, acabei de separar, não vou conseguir ficar longe deles. Pô, eles tinham 5 e 2 anos, 5 e 3. Falei, não vou. Nesse dia eu estava no escritório dele, que a gente foi revisar o contrato, o que eu fiz? Pedi tudo lá em cima. Pedi 2K, pedi tudo para eles não aceitarem. Sabe quando você se boicota? Pede o salário dobrado. Uhum. Os caras aceitaram tudo, Rolim, tudo. Isso ninguém sabe essa história, tô falando aqui em primeira mão para você. E aí eu tinha que voar na terça-feira, óbvio que eu nem toquei na mala, não fiz a mala. Aí o agente me ligou e falou, cara, o que você está fazendo é muito errado. Aí eu chorei no telefone e falei, cara, me perdoa, eu não consigo ficar falando dos meus filhos. Ele falou, mas você tem um pré-contrato assinado. Eu falei, eu sei. Ele falou, você sabe que a gente vai te botar no pau, você vai ficar 2 anos sem jogar futebol. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir. E aí, naturalmente, eu tomei esse ferro, nunca procurei saber, porque dali, depois que eu bati o telefone, falei, não jogo mais, depois eu tive
Estouramos 1 hora. Vamos ver agora aqui se o GV volta, porque estourou, tive que cair. O negócio estava tão bom que acabou estourando. Deixa eu chamar o GV aqui. Só para ele contar o resto dessa história. Tô aguardando aqui o GV, já chamei, vai aparecer. Tô aqui, Apareceu. tô aqui. GV, o papo estava tão bom que a gente estourou a live. Pois é, cara, estouramos 1 hora. Não, mas assim, e aí, Rolim, é, eu tive uma proposta, o Bernardo Ribeiro, não sei se você lembra, o menino que morreu, cara, em Friburgo, batendo uma pelada no final de semana, ele é jogador, tava no Newcastle da Austrália, e, porra, aí foi pra Finlândia, falou, GV, vem pra cá, cara, é um lugar legal pra você recomeçar, pô, você tem minha casa aqui, fica comigo, um menino muito... Travou, GVzão. E aí eu falei, cara, nem posso, porque eu... Travou? Voltou? Voltou. Voltou? Então, e aí o Bernardo falou: vem pra cá, um lugar legal para. Era uma ilha da Finlândia, cara. Era muito mais próximo da Suécia Alan, do que. É essa porra aí, deve ser. E aí, cara, eu é pensei onde tem o muito. vôlei de praia lá. Deve ser. Eu já estava uns 2 anos separado, mas eu ainda não tinha superado a distância das crianças. Assim, era bem difícil para mim. E aí, e aí eu falei, Bernardo, nem que eu queira ir, eu posso, porque eu estou no gancho ainda, né? Provável, eu nunca pesquisei isso, mas devia estar. E na minha cabeça eu botei aquilo como gatilho para não me deixar fazer mais nada. E eu já estava começando a fazer alguns cursos, aí a separação é horrível, né? Todo mundo sabe, todo mundo que já passou por isso, deixa muita sequela. Eu não ia conseguir ficar mais. E a televisão era uma saída honrosa para mim, porque eu ia estar perto de casa, no Rio de Janeiro. Ia ter que aturar Bruno Formiga? Ia. Chato pra caralho, mas parceiro. Ia ter que aturar Vitor Sérgio gritando na redação? Ia. Mas parceiro também. Ia ter que ficar preso no elevador com o Eduardo Castro querendo matar quem estava do lado de fora lá contigo ali. Ia. Mas assim, foi muito legal. Valeu tudo muito a pena. As coisas aconteceram muito rápidas para mim. Eu usei tudo aquilo que eu fui passando, todas essas derrotas. E aí, coincidentemente, a gente ia estrear um programa. Olha só como a história é igualzinha. No dia 15 de setembro, tem aqui a data no slide que eu uso na palestra, peraí. No dia 15 de setembro. Aproveita a emenda, GV. Aproveita a emenda enquanto você está procurando aí, que só falta uma pergunta que parou. E aí virou comentarista. Por que você foi ser um comunicador e não um preparador de goleiro, não uma pessoa ligada ao futebol de maneira administrativa ou numa comissão? Por que você veio para o lado de cá? Porque eu estava completamente saturado do lado de lá. Completamente. Hoje, eu estava conversando por um projeto que eu vou lançar na semana que vem e o pessoal vai ficar sabendo. Eu estava conversando com o Alex. Alex do Bom Senso, né, do Palmeiras e tal. Eu falei para ele, hoje eu começo a pensar em um dia trabalhar com bola sem chuteira. Aquela calça coladinha da VR, palitozinho, sem chuteira. A chance de eu trabalhar como preparador físico, preparador de goleiro, treinador, auxiliar técnico, é zero. Pode printar aí, é zero. Zero, eu tenho que ficar, né? Mas assim, do lado, eu posso começar a pensar. Também não tenho... Estava completamente saturado, Rolinho. Eu passei por coisas no ABC, no Bangu em 2013. Essas porradas, né, que o futebol foi me dando. Eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E aí, quando eu comecei a fazer o curso da Vanessa Rich lá atrás, eu me encantei pela coisa da comunicação. Falei, cara, aqui eu posso falar o que eu quero, eu estou do lado de cá. E eu bati onde? No esporte interativo. Se eu tivesse pego uma emissora mais fechada, não ia brilhar meu olho. Pô, mas no esporte interativo a gente fazia o que a gente queria ali, assim, com responsabilidade, óbvio. A gente, e eu falo a gente, porque eu e você também, e muito naqueles programas de 3, 4 horas que a gente fazia de manhã, a gente ajudou a construir o que o esporte interativo, né, se tornou. E aí, quando a gente ia estrear um programa que era do jeito que eu queria, apresentando, porque eu gosto muito de apresentar, você sabe, dá merda de novo. Inclusive, teve um golpe de Estado ali, né? Porque o melhor piloto foi o
meu e o seu. Você não precisa falar se quiser. O melhor piloto foi o meu e o seu. Mas teve um golpe de Estado. Inclusive, se você olhar aqui na minha gaveta, eu tenho esse piloto comigo até hoje. Porque quando eu ia mostrar para os outros na hora de pedir trabalho, era esse que eu mostrava. Inclusive, esses dias aí que eu me empreguei de novo, foi esse piloto que foi para. Porque o outro, com a vencedora, Tá, bacana. Tava barro. Mas a gente sabe que existem forças que a gente não pode lutar. O Baran já tá apertado. Travou de novo aí, GV. Foi o Baran que entrou com essa energia negativa dele aí que travou o negócio. Então, quer dizer, sem arrependimentos, né? Virou um comunicador. Zero. E eu vou te falar uma coisa. Valeu a pena porque 2014 foi um ano muito bom no Boa Vista. Porque o João Paulo é maravilhoso. Gente, quiser jogar num clube para não ter dor de cabeça nenhuma, vai pro Boa Vista. Pena que é só carioca. Mas se eu soubesse, eu teria parado antes. Não tem arrependimento nenhum, Rolinho. Foi a decisão mais certa. Acho que eu até demorei para engrenar com outras coisas que eu faço hoje, porque eu fiquei muito tempo solteiro, 4 anos encalhado mesmo. E aí você perde o foco, né? A partir do momento que eu conheci a minha mulher, que a gente está junto, que a gente começou, né? Que a gente tá, e a minha atual mulher, Isabel, as coisas, cara, assim, eu tô muito mais animado com tudo, sabe? Com futebol até de uma maneira geral. Maravilha. GV, vamos começar a terminar. Deixa eu te agradecer de novo aqui pela galera do Cetraf, tá? O Jairo Porto, Felipe Maestro, Vinícius Queiroz, a Carla Oliveira, a Índia, o Fabiano Ribeiro, Marco Antônio, Marcão, o Eduardo Pontes, os atletas que mandaram as perguntas, os responsáveis dos atletas que mandaram as perguntas, os próprios professores. E deixa um recado final para essa galera que tá ralando aí, querendo entrar no futebol, para a gente fechar essa live aí com o recado do GV, que agora é um comunicador. Cara, de verdade, vocês viram o quanto de cai, levanta que uma carreira vitoriosa tem. Quando a gente olha para essas referências que a gente tem aí, Neymar, Coutinho, esses caras também passaram por isso. É que eles conseguiram, eles estão na ponta do filão. Dificuldade vai ter o tempo todo. E assim, já que a gente está falando de uma escola que ajuda as pessoas a se condicionarem para voltar a jogar futebol, para começar a jogar futebol, se vocês acham que está ruim para vocês que estão aí, você imagina para quem não está aí, para o cara que quer jogar e não tem a menor condição. Ontem eu falei isso, eu falei com 340 crianças americanas. Falei para eles, vocês estão nos Estados Unidos, vocês têm chuteira para chuva, chuteira para sol, vocês têm campo sintético e campo normal, vocês têm 4 campos de futebol, vocês têm coach físico. Cara, vocês têm o que 98% das crianças de 10 a 16 anos querem ter. Eu falei para eles, né? Porra, e eu sou um exemplo vivo disso, que eu não tinha isso. Então, assim, aproveitem, usufruam do que vocês têm, sabe? Façam valer a pena todo o esforço. Você não sai de casa para ir para o Cetraf para jogar poker, você vai para se condicionar, para jogar futebol. Faça valer a pena. O Bernardinho tem uma frase que é o seguinte: você não é obrigado a estar aqui ou aí. Mas se você tomou a decisão de estar, seja fiel à sua decisão. Tenha um propósito. Meu pai me falava, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar está errado. Saiba onde você quer chegar. Saiba o que você quer da sua vida. Se prepare. Você tem YouTube, você tem PDF, você tem aquele negócio que escuta, gente. Deu branco agora. Podcast. Tem tudo. Podcast. Motivador. Dá para você fazer. Sempre tem uma forma melhor de fazer. Vocês têm profissionais incríveis aí. O Rolinho está enumerando aí. Jairo e companhia, do Vinícius, do Felipe, todo mundo. Então, assim, usufruam. Suguem o máximo possível que vocês puderem. De tudo. Não é só de bola, de preparação física, não. De postura, de comportamento. Do modelo de negócio. Por que você não pode ter um modelo de negócio desse aí? Pô, cansei, não dá mais para mim. Pô, tem aqui na Barra, tem aqui na... Vou fazer um em Nova Iguaçu, vou fazer um em São Gonçalo. Por que não? Conversa. Fala para ele, cara, como é que é? Não vou ser teu concorrente. Vou fazer lá em... Lá em... Como é que é? A cidade da Tati Paula. Lá em Santo Antônio de Pádua. Lá em Miracema. Lá em Miracema. Então, assim, sempre dá para fazer diferença. A gente está passando um momento agora, dessa quarentena, e não é papo de demagogia e mimimi, não, porque eu não gosto dessa porra. É papo reto aqui, ó. Que eu converso com meu filho. Para a gente se reinventar, para a gente pensar alguma coisa diferente, para a gente achar uma estratégia nova. Façam. E outra coisa, não desanimem, né? Porque,
porrada a gente vai tomar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente tem que ser muito mais forte do que tudo isso que passa na nossa vida. Maravilha. GV, brigadão mais uma vez. Um luxo sempre estar contigo. Te vi começando no jornalismo, estou vendo aí sua carreira indo adiante. GV que é palestrante no Brasil, fora do Brasil, está na Fox, assim que os campeonatos voltarem. Me perguntaram também o que eu estou fazendo. Estou no DAZN, estou no BR Feminino no Twitter, participando do futebol feminino. Estou na Live FC, fazendo a Copa do Nordeste, que o GV tem um carinho danado também. E o GV é o nosso homem do YouTube lá, mas para isso tudo precisa voltar. Enquanto não volta, a gente vai aqui aprendendo um pouco a experiência dos outros, como a gente está fazendo agora com o GV. A gente vai se ocupando durante a quarentena, vai deixando nosso corpo sadio e vai treinando, porque quando voltar, a gente tem um tempo perdido aí que tem que passar por ele o mais rápido do mundo. O mais rápido possível. Deixa eu contar uma GV. coisa. Deixa eu contar uma coisa. Quanto? O Rolim me salvou, que nessa época o Bernardo ainda não jogava PES, né? Jogando PES, ele conhece tudo de futebol internacional. Porque quando eu entrei no esporte interativo, eu não suportava a porra de Europa League, porra de Champions League. Eu gostava era do Brasileirão, Campeonato Cearense, Sul-Americana, porrada. E eu não sabia o nome de ninguém. Aí ele falava do Borussia. Já vai fazer jogo do Borussia. Eu falava, ferrou. Rolim me salva, era Rolim e Cachorrão. Aí vinha Rolim, me dava escalação, quem jogou aonde, de onde o cara veio. Aí eu falei, Rolim, beleza, mas e aí? Rolim, não, um cara arisco, joga pela direita. Eu já meti aqui, arisco pela direita. Aí entrava o cara e falava, ó, esse aí, arisco joga pela direita. Me salvou muito, me salvou muito. Eu teria sido demitido, porque lá só passava essa porra de internato. Aí ficava Donão e Rolim no programa comigo. Aí eu ficava assim, ó. Podia me dar um Danone ali que tava no mesmo. Rolim da que veio de não sei da onde. Rolim falava o treinador da seleção da campeonato italiano todinho, de ponta a ponta. O treinador trabalhou. Eu falava, porra, quem é tal de Saque, meu irmão? Saque? Eu nunca ouvi falar. E, porra, foi foda, mas me ajudou muito. De qualquer forma. Aí, entrou o teu fã número 1 aí, ó. O Anthony Melo, o homem do vinho, Rolim. Da Barra. Boa! Aí, ó. Show, show, maravilha. Gente, obrigado, GV. Estou encerrando aqui. Vai curtir sua sexta, vai curtir sua Páscoa. Você aí com a Bebel, com a Princesa Isabel, com as crianças. Bom final de semana para vocês. Essa é a segunda live do Cetraf. A gente vai trazer mais algumas durante a quarentena. Tomara que a gente tenha muita live e tomara que a quarentena nos tome o mínimo, máximo tempo possível para que tudo passe. Obrigadão, GV. Ceará não tem nacional, só para lembrar que tem torcedor do Ceará aí implicando comigo. Valeu!